Bem-vindos ao Viagem nas Escrituras. Embarcaremos juntos em uma das histórias mais fascinantes e impactantes da Bíblia: a jornada de Noé e a construção da arca. Vamos explorar cada etapa desse relato, desde a construção, passando pelo período dentro da arca, até a aliança divina que marcou um novo começo para a humanidade. Prepare-se para uma viagem de fé, resiliência e esperança, enquanto mergulhamos nas águas do dilúvio e emergimos com a promessa de um futuro renovado. Vamos começar? Noé vivia em uma época em que a terra estava corrompida pela violência e pelo pecado. Entre todos os homens, ele era considerado justo e íntegro, andando com Deus em sua retidão. Por isso, o Senhor escolheu Noé para uma missão extraordinária: construir uma arca que salvaria sua família e os animais de um grande dilúvio. Deus revelou a Noé a destruição iminente, explicando que as águas cobririam toda a terra. Com amor e precisão, ele deu as instruções detalhadas. A arca deveria ser feita de madeira de cipreste, com compartimentos internos, revestida por dentro e por fora com betume para garantir sua impermeabilidade. A obediência de Noé foi imediata. A arca teria 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, equivalente a um grande navio moderno. Deus orientou que fosse construída com 3 andares, contendo uma janela no topo e uma porta lateral. Tudo deveria ser feito com perfeição, mostrando o cuidado divino para preservar a vida. Enquanto Noé trabalhava na construção, sua dedicação e fé chamavam a atenção. Ele pregava sobre a justiça de Deus e advertia os vizinhos sobre o dilúvio que viria, mas poucos acreditavam. Os zombadores desprezavam suas palavras, o que tornava a missão de Noé ainda mais desafiadora. A construção levou anos e exigiu esforço constante. Noé contava com a ajuda de sua família, que compartilhava de sua fé e se unia ao propósito divino. As madeiras eram cortadas, ajustadas e pregadas com cuidado, enquanto as palavras de Deus ecoavam em seus corações, fortalecendo-os na tarefa. Chegou o momento em que a arca estava pronta, imponente e grandiosa, cumprindo todas as medidas dadas por Deus. Foi então que o Senhor ordenou a Noé que reunisse os animais, um casal de cada espécie, macho e fêmea, e 7 pares dos animais considerados puros. Tudo estava se encaminhando para o grande evento. Noé e sua família começaram a guiar os animais para dentro da arca. Era uma cena impressionante. Leões caminhando ao lado de cervos, aves de todas as cores voando em direção à entrada, e grandes elefantes subindo lentamente na imensa embarcação. Cada animal parecia obedecer ao plano divino. Após organizar os animais nos compartimentos e assegurar que todos estavam protegidos, Noé e sua família também entraram na arca. Eles levaram provisões suficientes para o tempo que permaneceriam lá, seguindo mais uma orientação de Deus. Agora, a porta da arca precisava ser fechada. Em um ato simbólico de proteção, foi o próprio Deus quem fechou a porta da arca, selando o destino da humanidade e dos seres vivos. Lá fora, o céu começou a escurecer, anunciando a chegada do dilúvio. Dentro, a fé de Noé e sua família era sua maior fortaleza contra o desconhecido. Este momento marca o início de uma nova fase na história da criação. A obediência de Noé e sua disposição em seguir o chamado divino não apenas salvaram vidas, mas também inauguraram uma promessa de renovação. O cenário estava pronto para que a justiça e o plano de Deus se cumprissem. O dilúvio começou com uma intensidade assustadora. As comportas do céu se abriram e as águas subterrâneas jorraram, cobrindo rapidamente a terra. Dentro da arca, Noé e sua família ouviam o rugir das águas e o som do vento, sentindo a embarcação balançar violentamente. A única certeza era a proteção divina. Os primeiros dias foram de adaptação. O ambiente úmido e escuro exigia paciência e organização. A família de Noé se dividiu nas tarefas diárias: alimentar os animais, limpar os compartimentos e garantir que tudo permanecesse em ordem. Cada gesto era um ato de fé, sustentando a esperança em meio à tempestade. Os animais estavam inquietos. O rugido das águas e o confinamento criavam tensão entre eles. Noé sabia que manter a calma era fundamental. Ele e sua família caminhavam entre os compartimentos, acalmando os animais, oferecendo alimento e água. A tranquilidade que transmitiam era essencial para a harmonia. O tempo parecia interminável. Durante 40 dias e 40 noites, a chuva não cessou.
Cada dia era marcado pela mesma rotina: alimentar os animais, orar e cuidar uns dos outros. Noé confiava que, mesmo sem entender os planos completamente, Deus estava com eles. Sua fé era a âncora em meio ao caos. Enquanto o mundo lá fora sucumbia, a arca se tornava um refúgio de vida. A escuridão e o som das águas eram constantes, mas a família mantinha a esperança acesa. Em momentos de descanso, Noé reunia todos para orar, agradecendo pela proteção e renovando sua confiança na promessa divina. Com o passar do tempo, a chuva finalmente cessou, mas as águas ainda cobriam tudo. A arca flutuava em um vasto oceano sem fim. A sensação de isolamento era intensa, mas Noé acreditava que cada dia os aproximava do renascimento. A paciência era testada, mas a fé permanecia inabalável. No silêncio após a tempestade, o céu começou a clarear, mas a espera continuava. O nível das águas não baixava rapidamente. O confinamento prolongado exigia resiliência. Cada membro da família tinha que encontrar forças em meio à rotina repetitiva, sem saber quanto tempo ainda permaneceriam ali. Noé soltou um corvo para ver se a terra começava a surgir, mas a ave não encontrou onde pousar e voltou. Depois, soltou uma pomba, que também retornou. Era um teste de paciência e fé. Cada retorno da ave era um lembrete de que, mesmo sem sinais visíveis, o tempo de Deus era perfeito. Finalmente, após soltar a pomba pela terceira vez, ela retornou com um ramo de oliveira. A alegria foi imensa. Era o sinal de que as águas começavam a baixar. A esperança renovou-se. A família sentiu que o fim do isolamento estava próximo, e a promessa de uma nova vida se concretizaria. A espera continuou por mais algumas semanas, até que a arca finalmente repousou sobre o Monte Ararat. A visão das montanhas emergindo foi emocionante. Noé sabia que o tempo de recomeçar estava próximo. A arca não era mais apenas um refúgio, era o símbolo da sobrevivência e da fé inabalável. Depois de meses de espera, o dia tão esperado chegou. Deus ordenou a Noé que saísse da arca, junto com sua família e todos os animais. A grande porta foi aberta, e a luz do sol invadiu o interior. O ar fresco e o silêncio da nova paisagem simbolizavam um recomeço, um mundo purificado pelas águas. Noé foi o primeiro a pisar na terra firme, seguido por sua família. Cada passo era carregado de gratidão e reverência. Os animais começaram a sair, um a um, em uma procissão que representava o renascimento da criação. Cada espécie encontrou novamente o solo, prontos para repovoar a terra. A paisagem que encontraram era diferente. Tudo havia sido transformado. O silêncio era profundo, e a sensação de vazio era quase palpável. Não havia mais cidades, nem sons de vida humana. Apenas a natureza resplandecente, aguardando um novo começo. Era um momento solene, de profunda reflexão. A primeira atitude de Noé foi erguer um altar ao Senhor. Ele ofereceu sacrifícios em gratidão pela proteção divina e pela oportunidade de um recomeço. Esse gesto simbolizava a conexão com Deus e a compreensão de que, sem Ele, nada teria sido possível. A devoção de Noé marcou o início da nova era. Deus, então, estabeleceu uma aliança com Noé e toda a humanidade. Ele prometeu que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. Como sinal dessa aliança eterna, colocou um arco-íris no céu. Era uma promessa de paz, um lembrete visível do compromisso divino com a criação e com as gerações futuras. O arco-íris era mais do que um fenômeno natural. Era um símbolo de esperança e renovação. Cada vez que surgisse no céu, seria um lembrete da misericórdia divina. Noé e sua família contemplaram o arco com emoção, sentindo o peso da responsabilidade de serem os guardiões do novo começo. Deus também abençoou Noé e sua família, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Essa bênção era a reafirmação do propósito original da criação. Eles tinham agora a missão de reconstruir a humanidade, baseados na obediência, na fé e na justiça. Era um chamado sagrado. A saída da arca não foi apenas um ato físico, mas espiritual. A família de Noé sabia que carregava o legado da humanidade. Cada ação dali em diante teria um impacto direto no futuro. A experiência do dilúvio ensinou a importância da fidelidade a Deus e do respeito à criação. Noé e seus descendentes começaram a reconstruir suas vidas,
A terra purificada estava pronta para florescer novamente. A missão de cuidar dos animais, cultivar a terra e preservar a harmonia era clara. A memória do dilúvio servia como um alerta. A justiça e a bondade eram essenciais para a sobrevivência. O final dessa jornada marcou o início de uma nova relação entre Deus e os homens. A aliança simbolizava não apenas o compromisso divino, mas também a responsabilidade humana. Cada arco-íris no céu seria um lembrete do amor de Deus e da promessa de que, com fé e obediência, a vida sempre renasceria. Chegamos ao fim dessa incrível jornada. Espero que você tenha se sentido inspirado pela fé, obediência e renovação que essa narrativa nos oferece. A promessa do arco-íris nos lembra que, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está conosco e nos guia rumo a um novo começo. Se você gostou dessa viagem pelas Escrituras, deixe seu like, compartilhe com amigos e se inscreva no canal para acompanhar mais histórias transformadoras. Obrigado por estar conosco e até a próxima viagem.